Este é o canal As Quatro Estações UFMG e este programa integra a playlist Conversa Animal, uma iniciativa do Centro de Estudos dos Animais, fundada na Universidade Federal de Minas Gerais em 2019. Eu sou Regina Horta, professora da pós-graduação em História da UFMG e conto com o apoio do CNPq e da FAPEMIC. Como parte das atividades do Centro de Estudos Animais, este programa tem o objetivo de dialogar com pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, instituições e países que dedicam seu tempo, seu talento e seu entusiasmo aos estudos sobre os animais. Hoje, eu tenho o prazer imenso de receber a professora Cristina Brito. As pesquisas da doutora Cristina Brito são marcadas pela abordagem interdisciplinar, comparativa e transcultural. Seu principal objeto de interesse é o passado dos oceanos e as interações entre humanos e animais, e outros animais. Ela é graduada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, realizou seu mestrado em Etologia pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada, em Lisboa, quando defendeu a dissertação Estudo da possível influência de fatores ecológicos e comportamentais nas emissões acústicas dos golfinhos coazes, dos fiopes truncatus, no estuário do Sado. Ela doutorou-se em História pela Universidade Nova de Lisboa com a tese Os mamíferos marinhos nas viagens marinhas pelo Atlântico entre os séculos XV e XVIII, a evolução da ciência e do conhecimento. Atualmente, ela é professora auxiliar do Departamento de História da Universidade Nova de Lisboa e ela é diretora do CHAM, o Centro de Humanidades. Os seus interesses científicos incluem a história ambiental marinha, a história do antropoceno, práticas e percepções tradicionais, indígenas, imperiais e globais relacionadas com a exploração dos ecossistemas marinhos, contribuindo para a construção de narrativas históricas sobre os oceanos. Eu esqueci de compartilhar minha tela, só um segundo, para mostrar aqui a Universidade Nova de Lisboa, que é linda, né? E o logotipo do CHAM. Muito bem. Né? E agora, né, nesse slide, ela é membro da direção da rede internacional Oceans Past Initiative, membro da Cátedra Unesco Patrimônio Cultural dos Oceanos e investigadora responsável de vários projetos europeus. Ela obteve recentemente um Synergy Grant do Conselho Europeu de Investigação, onde ela é investigadora principal, em conjunto com 3 colegas do Reino Unido, com o projeto For Oceans, Human History of Marine Life, que esse projeto está em vigência, foi iniciado este ano, em 2021, e o final previsto é para 2027. Ela tem mais de 80 publicações listadas no ResearchGate, e no ano passado, eu não vou citar todas, porque são muito numerosas, ano passado ela publicou este livro, Peoples, Nature and Environments, Learning to Live Together, pela Cambridge Scholars Publishing. E no programa de hoje, nós falaremos especialmente sobre um dos capítulos deste livro, publicado em coautoria com a Nina Vieira, professora Nina Vieira e Ana Cristina Roque, intitulado Aquatic Animals Now and Then, Appropriation of Nature in Portuguese America and Early Notions of Overexploitation and Human Impacts. E como vocês verão, a conversa animal de hoje é entre humanos, baleias e outros animais marinhos. Muito bem-vinda, doutora Cristina Brito. Eu vou passar a palavra para você. Muito obrigada, Regina. É um prazer imenso, é um gosto estar aqui e partilhar um pouco daquilo que nós fazemos convosco, com todos. É um trabalho, o trabalho que, enfim, a Regina já disse praticamente tudo, o trabalho que eu trago aqui não é um trabalho que é apenas meu, nós trabalhamos colaborativamente. O meu percurso é interdisciplinar, mas a equipa em si também é interdisciplinar, com contributos de colegas das ciências naturais, das ciências humanas, das artes também, e portanto tentamos uma perspectiva plural. Vou aqui partilhar também a minha tela para podermos ir acompanhando. Nós trabalhamos dentro do CHAM, no Centro de Humanidades da nova FFH, temos uma linha
de investigação, que é atualmente coordenada exatamente pela colega Nina Vieira, que é a primeira autora deste capítulo que hoje vamos aqui falar um pouquinho, que se dedica à história ambiental e o mar, de forma muito abrangente. Nós compreendemos a história ambiental como uma disciplina, um método de trabalho, uma abordagem que permite compreender de que forma é que os seres humanos, sociedades, grupos, indivíduos, ao longo do tempo interagiram, viveram, impactaram, se relacionaram com o resto do mundo natural, com o mundo que não, mais do que humano, o mundo que não é humano, não apenas com animais, mas também ambientes, paisagens, e numa larga cronologia. Nós tendemos a trabalhar a chamada época moderna, assim senso lato 1400, 1800, e no meu caso em particular, a partir das expansões europeias e do controle e da colonização europeia do resto do mundo, portanto, uma perspectiva europeia em espaços geográficos que não são europeus, e tentando integrar, na medida do possível, questões que se relacionam com os oceanos e como as diferentes sociedades, não apenas as europeias, também se relacionam com esses espaços ao longo do tempo. A partir do encontro e dos confrontos que resultaram exatamente da expansão e da colonização, mas também um bocadinho antes, perceber o antes, o pré-contacto e o mundo que se desenvolveu a partir daí. A história ambiental marinha, porque o nosso foco é nos animais marinhos, nos ambientes, nas espécies, é exatamente isto que eu disse, focado nas massas oceânicas, no oceano aberto, nas zonas costeiras, nos mares, tentando perceber de que forma é que as pessoas interagiram com as paisagens, os ecossistemas e os animais marinhos. E estas formas são múltiplas, e daí também a importância da interdisciplinaridade, deste olhar, se possível, plural e com abordagens metodológicas às problemáticas muito diversas que nos permitam responder a questões que são importantes para compreendermos as narrativas históricas e a forma como as sociedades se construíram, mas também às vezes para trazer algumas dessas questões para o momento presente e quem sabe para o futuro. Quem é que nós somos atualmente enquanto indivíduos, enquanto sociedade, de que forma é que nos relacionámos no passado e relacionamos atualmente com estes ambientes, e de que forma é que ao longo do tempo as pessoas foram ajustando as suas percepções e as suas práticas àquilo que elas próprias faziam, executavam, ou seja, o seu efeito aqui um bocadinho circular de uma sociedade, um ser humano que tem um impacto, que tem uma consequência e que depois se ajusta a essa consequência, tentar perceber como é que isso funciona. E mais ainda tentar perceber que na construção da narrativa histórica temos aqui um diálogo, que não foram apenas as pessoas, os seres humanos, que têm uma escolha, têm uma opção. Enfim, nós estamos a trabalhar com fontes escritas, portanto estamos a trabalhar com as evidências que os seres humanos produzem, mas conseguimos extrair evidências de uma agência ou de um agenciamento dos outros seres que não os seres humanos. Uma baleia, ou um tubarão, ou um manati, um peixe-boi, tem influência na tomada de decisão por uma determinada pessoa, por uma determinada sociedade, num determinado momento. Então, de que forma é que a natureza, ou um elemento da natureza, mais do que humano, pode ou não influenciar as escolhas, as decisões e os caminhos tomados pelas pessoas? De uma forma geral, estes são a problemática que nos move, e move-nos também compreender o ambiente onde nós estamos, que é o mar, e eu começo exatamente pelo oposto, que é um ambiente terrestre, trago aqui um mamífero terrestre, só para vos chamar a atenção de algo muito simples. Quando nós observamos hoje em dia, enquanto seres humanos, mamíferos terrestres, pessoas que estão assentes na Terra, temos ainda assim, e que baseiam muito aquilo que é a sua capacidade sensorial e de aquisição de informação na visão, temos ainda assim algumas surpresas. Quando observamos a natureza, agora ou no passado, os seres humanos não mudaram assim tanto, portanto a forma de olhar a natureza, ainda que as concepções e os contextos e digamos, as perspectivas mentais não sejam as mesmas do mundo, do espaço, daquilo que nos envolve, o nosso olhar biológico é. Encontramos um ambiente, uma paisagem, um animal. Às vezes os nossos olhos podem enganar-nos. Observamos animais, coisas, seres, que podemos não saber exatamente o que é, e isso dar origem na nossa humana construção do que são categorias animais, categorias da natureza,
percepções e depois na forma como cristalizamos essas percepções em algo que pode parecer irreal, mitológico, se quisermos, que depois se afasta um bocadinho da realidade ecológica, biológica, natural e se inscreve mais numa realidade simbólica. Ora, se estivermos, isto é em terra, ora, se estivermos no mar aberto, numa zona costeira, a nossa existência de mamífero terrestre coloca-nos num meio no qual nós não estamos confortáveis, não é o nosso meio. E aquilo que nós observamos, às vezes, é também estranho. Esta imagem, esta fotografia que eu trago aqui, foi tirada por mim com um telemóvel no norte da Irlanda. E isto, aqui, o que vem aqui, espero que estejam a ver aqui com a setinha, é a cabeça de uma foca a espreitar. Aqui. Ora, eu, embora trabalhe seres mitológicos e monstros do mar, para além de animais marinhos, eu sei que não existem sereias. Mas quando estava nesta região, neste sítio, e olhei para o mar e vi uma cabeça de um animal a espreitar, por um milésimo de segundo, a primeira coisa que eu pensei, olha, parece mesmo uma sereia. Ou seja, a nossa mente, o nosso cérebro, a forma como nós interpretamos a natureza e os animais, confunde-nos por vezes. Confunde-nos quando nós temos, mesmo como é o caso, um conhecimento profundo da biologia e dos ecossistemas e, enfim, das redes tróficas, e sabemos o que estamos a ver, potencialmente confunde ainda mais pessoas que não sabem necessariamente o que é que estão a ver. Se estivermos a falar, por exemplo, de europeus, em espaços geográficos que não são os seus, não são conhecidos, e que estão a tentar compreender, ou de alguma forma adquirir informação sobre um mundo que não lhes é familiar. E muito daquilo que nós fazemos nesta perspectiva histórica, da época moderna, é baseado em descrições, em relatos documentais, escritos, iconográficos, cartográficos, mas que muitas vezes representam, no caso dos animais marinhos, mamíferos ou não, pequenas anedotas, pequenas evidências de observações, avistamentos que podem ter sido feitos em condições que não são as ideais para a observação, ou de espécies ou de animais que as pessoas não conhecem, que não estão à espera de ver. Muitas vezes em condições adversas, climáticas, oceanográficas, às vezes à noite, e em ambientes onde, enfim, o medo, o desconhecido, às vezes a frustração, a fome, se quisermos pensar nas grandes viagens através do Atlântico, podem influenciar a forma de observar e compreender o que está à nossa volta. E este é um bocadinho a imagem mental dos europeus, que, saindo de uma Europa medieval, vão fazer grandes viagens transatlânticas, ou mesmo costeiras, ao longo da costa ocidental africana e outras no início da época moderna. E se, umas vezes, observam animais, e o que vem aqui deste lado são animais identificados com letras que indicam as espécies, aves marinhas, peixes, como atuns, peixe voador, tubarão, alguns cetáceos. Outras vezes, como aqui deste lado, o que observam são monstros. E depende muitas vezes da situação, depende da circunstância da observação. A única diferença entre estas duas imagens, elas representam o mesmo, grandes embarcações europeias a atravessar o Atlântico. A única diferença é a percepção daquilo que está a ser visto no ambiente. O ambiente em si não muda, nem as espécies mudam, enfim, podem mudar uma espécie ou outra, mas não muda a realidade biológica, muda o entendimento das pessoas perante aquilo que estão a observar. Isto é importante porque os animais marinhos, ou os grandes animais marinhos, ou mesmo os mamíferos marinhos, são vistos muitas vezes de uma forma muito paradoxal. São animais que podem representar alimento, portanto são mundanos, mas são animais muitas vezes associados a aspectos mais simbólicos. O que é importante também perceber, enfim, eu já referi isto mais ou menos, mas que isto indica um bocadinho daquilo que é o nosso foco do trabalho, é que, embora nós estamos a trabalhar fontes europeias, escritas por europeus e produzidas para uma audiência europeia na época moderna, e portanto estamos a focar-nos exatamente nos interesses dos europeus, quais as suas motivações, os seus interesses económicos e outros, mas estamos a trabalhar e a tentar perceber contextos que não são europeus. Geograficamente ou biogeograficamente, ecologicamente, culturalmente, em termos também de cosmovisão muito diferente. Portanto, muito daquilo que é o contacto europeu com as realidades biológicas fora da Europa faz e é muitas vezes intermediada pelos contextos locais ou tradicionais ou indígenas. Neste caso, no Atlântico Sul, portanto, posso estar a falar da costa ocidental africana ou posso estar a falar da costa sul-americana.
e de que forma é que se criam neste contacto, neste confronto, não só entre as sociedades, mas também entre as pessoas e o ambiente natural, como é que se desenvolvem processos que são de apropriação, umas vezes de aprendizagem, que são de encontro ou de confronto, e como é que conseguimos extrair alguns padrões ou evidências narrativas na utilização dos recursos aquáticos pelas diferentes sociedades. Estes europeus são originários de uma parte do mundo onde os ecossistemas locais, grande parte dos ecossistemas locais estão já profundamente alterados, em muitos casos esgotados, tanto no meio terrestre, com florestas completamente alteradas, com um meio de exploração, seja das águas interiores ou dos recursos, pela introdução da agricultura, de recursos completamente alterados, seja como as suas águas costeiras também já a sofrerem subexploração, pela pesca, caça da baleia, por aí adiante, com alterações também profundas na zona costeira, nos cursos de rios, e portanto são pessoas que vêm de espaços naturais alterados e que encontram à chegada a estas regiões subtropicais ou tropicais do Atlântico Sul, aquilo que consideram, enfim, um paraíso na Terra, por comparação ao local de onde vêm. Ou seja, encontram e descrevem uma riqueza, uma biodiversidade e uma abundância de recursos naturais sem paralelo àquilo que conhecem na Europa do fim da Idade Medieval e do início da época moderna. E, portanto, o que veem são grandes potenciais de exploração, novas zonas de pesca, novas zonas de baleação, oportunidades de recolha e de apanha, florestas e frutos em abundância. O que vem é uma perspectiva económica potencialmente vantajosa, e é este o olhar consumidor, exploratório, predatório da natureza que se reflete nas produções da época. Ou seja, sempre que eu aqui ou noutras das nossas produções falar num olhar naturalista, este não é o olhar naturalista como nós o concebemos, é um olhar que pretende dar resposta a um objetivo simples, que é como é que eu extraio e produzo riqueza, como é que eu extraio de uma zona e a transporto para outra parte do mundo produzindo riqueza. E este é o olhar, mesmo quando às vezes falamos, e hoje eu vou falar aqui um bocadinho, sobre algo como, entre aspas, preocupações ambientais. Portanto, a preocupação é a de ter um recurso que pode ser extraído, ou colhido, ou alterado, ou produzido, transformado durante muito tempo. Portanto, este conceito de uma biodiversidade e abundância que até há relativamente pouco tempo, mais ou menos, considerou pristina, e embora este pristino próximo do ideal também venha a ser trabalhado, resulta exatamente desta perspectiva que os europeus trazem. E, obviamente, o seu total desconhecimento da realidade local que vão encontrar, das práticas locais, muitas delas com muitos séculos de exploração, uma exploração diferente, é certo, mas uma exploração com impacto também local e com transformações nos ecossistemas e nas populações locais, e que leva a que haja em alguns casos um entendimento, mas quase sempre um confronto, um conflito na utilização dos recursos naturais. O que nós sabemos a partir deste momento da colonização europeia, por exemplo, na América Central ou do Sul, e depois também na América do Norte, e quando nos referimos exatamente à extração de recursos marinhos, é que temos formas diferentes das pessoas se relacionarem com estes recursos. E o que é que temos? Por um lado, animais ou recursos que são reconhecidos pelos europeus, mesmo que as espécies não sejam as mesmas, porque eram práticas ou técnicas que já eram desenvolvidas na Europa. A baleação costeira, basca, é um exemplo, ou seja, europeus que reconhecem o recurso em abundância e vão exportar, trazer consigo, importar neste caso, trazendo consigo técnicas e formas de explorar os recursos, ou a recursos que são tropicais e que, portanto, não são conhecidos na Europa e que são apresentados em muitos casos pelos grupos locais ou pelas sociedades indígenas aos europeus que, por aprendizagem e, obviamente, depois a apropriação, desenvolvem essa exploração, como seja o caso de pérolas, tartarugas marinhas e outras, peixe-boi, enfim, algumas outras espécies, as espécies de rio também. Seja como for o desenvolvimento de uma prática extrativa que se torna continuada e cada vez mais intensiva, faz-se com total dependência do conhecimento local,
por exemplo, onde é que os animais existem, quais são os seus comportamentos, qual é a sua utilidade e finalidade, e também com recurso, muitas vezes, a tecnologia local e mão de obra indígena e mão de obra escravizada, de africanos escravizados. Muitas destes processos extrativos recorrem exatamente a este tipo de mão de obra. Para matar os animais, para mergulhar, enfim, no seu relacionamento com os oceanos. Temos aqui 2 exemplos deste caso exatamente, ou seja, a extração, a apanha de pérolas, digamos assim, a procura de pérolas, em que o local, a identificação, digamos, dos pesqueiros ou dos sítios onde existem este recurso é feita pelas populações locais, que identificam os locais e que mergulham na apanha das pérolas, ou, por exemplo, na baleação costeira que se desenvolve na América Portuguesa a partir do século XVII, em que grande parte do trabalho duro, seja a bordo das embarcações, seja nas armações e, digamos, no processamento da baleia, é feita por africanos escravizados. E neste aspecto podemos ver o trabalho do nosso colega brasileiro Wellington ou da Nina, que têm desenvolvido algumas das suas pesquisas neste domínio. O que é que leva toda esta extração a uma disrupção, a uma alteração que acontece e que não permite um voltar atrás, portanto é uma disrupção marcada e que há um antes e o depois, uma disrupção que é ecológica, mas que é cultural, obviamente. Porque mesmo que localmente alguns destes recursos fossem conhecidos, usados e explorados, há uma alteração do padrão, alteração e intensificação do padrão de exploração. E há uma alteração também do valor que o recurso ou que o animal recurso ou o animal símbolo, nos seus dois, enfim, na sua dualidade de existência, passa a ter também para as sociedades locais e depois para as sociedades que se desenvolvem, digamos, da mistura da existência de europeus em espaços não europeus. E há, obviamente, impactos continuados destas extrações nos ecossistemas marinhos locais. Principalmente extirpação de populações naturais, não necessariamente extinção logo no início da época moderna, mas redução significativa da abundância das áreas de distribuição, o que leva, já me traz aqui ao nosso artigo, o que leva a algumas evidências de preocupações ambientais, entre aspas, e com ponto de interrogação, para pensarmos neste assunto. Este capítulo de livro que nós trouxemos aqui hoje foi pensado, nós trabalhamos, o nosso grupo de trabalho tem trabalhado cetáceos, baleias e golfinhos, tem trabalhado peixe-boi, portanto manatins no Atlântico, gongos no Índico e no Indo-Pacífico, tem trabalhado tartarugas marinhas e são tudo animais que neste contexto fazem parte de uma rede de extração e de comércio e trocas comerciais europeias, muitas vezes transoceânicas, mas que são extraídos localmente, ou seja, que têm um caráter estrógeno exótico ao espaço europeu e, portanto, também têm que ser transportadas, embora usadas localmente, também têm que ser transportadas a grandes distâncias. E que, de alguma forma, se desenvolveram de forma sistematizada e organizada a partir da colonização, neste caso da América Portuguesa, mas enfim das regiões da América Central e da América do Sul, tanto por portugueses como por castelhanos. A minha colega Nina Vieira, que é a primeira autora, tem trabalhado, como eu disse, a pesca da baleia e o impacto nas baleias francas do hemisfério sul e também como é que se desenvolveu a extração de grandes cetáceos na costa do Brasil ao longo do tempo, até ao momento presente, e em alguns casos envolvendo diferentes espécies de baleias. Que nós tenhamos conhecimento, não existem evidências de práticas indígenas ativas de pesca de baleia, de caça de baleia na América do Sul, ao contrário, possivelmente, da região das Caraíbas, e esta imagem o que representa aqui é exatamente um grupo nativo das Caraíbas, eventualmente a pescar baleia de forma ativa, não apenas a aproveitar o animal que dá à costa, que é um arrojamento, mas a exercer, digamos, uma pesca ativa destes grandes animais. Interessa-nos também, e é um bocadinho o que nos traz aqui esta conversa sobre os animais, perceber que, e nós temos aqui exatamente no artigo, perceber que, tal como os seres humanos têm uma história sobre as suas relações com os animais,
e embora sejam os próprios seres humanos que produzem a história, os animais também têm uma história da sua relação com os seres humanos. E, portanto, de que forma é que nós também podemos olhar para esta história que é co-construída da perspectiva destes outros agentes, destes outros seres que são, não são apenas o sujeito das nossas narrativas, da nossa análise, são efetivamente um ator envolvido nesta grande construção de uma história comum de interações, que em alguns casos são interdependências, noutros casos são apropriação, são conflitos, são destruição, mas também são conhecimento. Conhecimento, obviamente, que é produzido do lado dos humanos, embora nós saibamos que seres altamente desenvolvidos cognitivamente e com vidas sociais muito marcadas, como os cetáceos, também adquiram conhecimento e o possam passar às gerações seguintes, nomeadamente como se afastarem animais que são migratórios e que utilizam determinadas zonas, por exemplo, de reprodução, como se afastarem dessas zonas se forem zonas potencialmente perigosas para os animais. Portanto, isto é toda uma linha de trabalho que da parte do ponto de vista da biologia e do estudo do comportamento animal está agora a ser desenvolvido, mas a possibilidade de haver conhecimento partilhado entre indivíduos cachalotes, por exemplo, que os leva a não retornar a uma zona de caça. Enfim, portanto, este conhecimento, este entendimento e este olhar mútuo, embora seja de difícil interpretação, de contextualização e análise na perspectiva histórica, é algo que devemos ter sempre em cima da mesa quando tentamos perceber. O que é que os seres humanos percebem a partir de determinada altura? E neste caso estou-me a referir a europeus para a América Portuguesa. Que as práticas extrativas, quando são continuadas e são dirigidas, por exemplo, a animais que não são adultos, e no caso dos cetáceos, mas também dos mamíferos marinhos, digamos assim, também no caso do peixe-boi, muitas vezes a caça, a pesca é feita através das crias, ou seja, prendem-se as crias de uma baleia ou de um manatim, de um peixe-boi, para que a mãe fique perto do animal. Isto é uma prática que, entre outros aspectos, enfim, a caça, a extração do ambiente, obviamente que destrói a continuidade das populações, se for muito intensa, mas a prática de extrair bebés e mães provoca um desequilíbrio total nas populações, não havendo crias que se desenvolvem ou fêmeas lactantes, que é por isso que se mantêm as crias ainda perto das suas mães, e levando a um desequilíbrio total das populações. E é a partir dos finais do século XVIII que estas preocupações começam a estar patentes nas obras de naturalistas brasileiros e portugueses e que são publicadas, entre outros, nas produções da Academia das Ciências de Lisboa, e no artigo poderão ver os vários autores que nós mencionamos e as suas produções, que o aspecto importante é que as reflexões a respeito das nossas pescarias. Ora, temos aqui autores que estão a olhar para uma natureza, tentando compreendê-la, às vezes classificá-la, categorizá-la, e que reconhecem que a extração continuada tem um efeito negativo, potencialmente prejudicial, no bem-estar, digamos, das populações. Existem elementos de reconhecimento de que a técnica, a prática ou a tecnologia que está a ser utilizada leva, digamos, a um desregular do sistema natural. Há uma preocupação, diríamos, ambiental, muito semelhante ao que nós poderemos hoje pensar conservação, mas não querendo ser anacronista, não é a mesma coisa, ou seja, a preocupação é exatamente garantir a manutenção do recurso, a gestão do recurso. O que estas pessoas que escrevem, embora nós reconheçamos ali traços de empatia com os animais, de alguma sensibilidade e efetivamente preocupação, o objetivo final é a manutenção do recurso. É um recurso económico muito vantajoso, que traz proveitos financeiros e que se pretende que se mantenha e até que seja desenvolvido, numa época em que se reconhece que são recursos que vale a pena explorar economicamente, mas que, se não se tiver atenção, podem deixar de ser, entre aspas, sustentáveis, no sentido que as populações não se mantêm. Encontramos aqui o que nós chamamos o início destas tais preocupações ambientais, aplicada a baleias, a golfinhos, aplicada a peixe-boi. Aqui temos aqui uma passagem da memória sobre o peixe-boi e do uso que lhe dão no estado do Grão-Pará, de Alexandre Rodrigues Ferreira.
e que dá a indicação, entre outras, que não se distingue, vou ler aqui embaixo um bocadinho, não se distingue o tempo da criação, porque antes é felicidade para o arpoador surpreender o filho para arpoar a mãe. Não se distingue a idade, porque pequenos e grandes todos são arpoados. Portanto, esta preocupação de que ao prender as crias garantem que se apanha as mães, mas por outro lado todos os animais são extraídos do ecossistema e isto não é benéfico, digamos, para a sustentabilidade do ecossistema. Em termos das nossas humanas percepções sobre estes animais, e porque nós tentamos com alguma dificuldade, mas tentamos ver de que forma é que as populações locais se relacionavam com estes animais, como é que os percebiam, como é que os utilizavam também, porque utilizavam enquanto recurso. Tentamos verificar, entre outras coisas, os nomes nativos que são dados aos animais que nós estudamos e apenas, por exemplo, aqui trago as referências ao guaraguá ou iguaraguá, portanto o peixe-boi para o Brasil, ou em Kikongo, em língua africana, para a África Ocidental, o tal peixe-mulher, que é a mesma um manatim, são espécies diferentes, mas é um manatim, que é conhecido como Negulo amasa, que em Kikongo significa porco marinho. Isto indica-nos que há localmente e pré-contacto uma existência, ou seja, o animal tem uma existência para as populações que habitam estas regiões e que é do contacto e do confronto que resulta um entendimento europeu. Também que existem percepções diferentes de animais marinhos, grandes, uns são bons, outros são maus, não são vistos da mesma forma, e o ipupiara na língua tupi é um grande animal, é um monstro do mar, e muitas vezes são referidos como homens marinhos. Provavelmente estamos a referir a outras espécies de mamíferos marinhos, mas que têm uma percepção, que são percepcionados de forma diferente pelos indígenas ou pelas populações locais do que aquela que é a percepção construída pelos europeus a partir do momento em que contactam com eles. E esta passagem aqui em baixo, há também homens marinhos que já foram vistos sair fora de água após os índios e nela há morto alguns que andavam pescando. Mas não lhes comem mais do que os olhos e nariz por onde se conhece, que não foram tubarões, porque também há muitos neste mar que comem pernas e braços e toda a carne. Ora, aqui nós não conseguimos perceber que animal é, que espécie é, nem de um pouco se é um animal. Pode muito bem ser uma representação mitológica do ambiente, de um espaço, enfim, de uma situação que nós não conseguimos compreender. Os homens marinhos são referidos e eu tenho tentado perceber se conseguimos relacioná-los com uma espécie ou com um animal e não tem sido fácil. Portanto, estes animais, podemos estar a falar de baleias, de espécies diferentes, podemos estar a falar de peixe-boi, tartaruga ou outros, são simultaneamente animal-recurso, animal-objeto, animal-símbolo. São utilizados das mais diferentes formas e o que temos aqui são dois objetos em coleções portuguesas, um pouco sem contexto, mas provavelmente a expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira, um colar e um anzol feito de osso de peixe-boi. E aqui não se vê muito bem, a fotografia é muito má, é um peixe-boi naturalizado que está no Museu de História Natural de Coimbra, também sem contexto, mas que se pensa ser da mesma expedição. É o que temos em termos de materialidade há muito pouco, e eu tenho procurado por vários museus do mundo, quase, por evidências do peixe-boi, da forma como ele era utilizado localmente, porque essas são as evidências que temos, embora estes animais fossem todos eles consumidos. A carne, a gordura, a pele, os ossos, os dentes, e portanto ao serem consumidos desaparecem da materialidade, dos vestígios materiais e ficam um pouco nas fontes históricas e é isso que tentamos resgatar. Uma forma de tentar resgatar esta realidade é recorrer também a aspectos tradicionais atuais ou da história recente nos países onde os animais ocorrem ou ocorreram. E portanto os manatins têm uma existência simbólica relacionada com as massas aquáticas, com os espaços da água, e estão presentes nas tradições e no folclore local da Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, obviamente, e fazem parte eventualmente, de um panteão de divindades aquáticas de origem africana, que eventualmente depois é
transportada para as Américas, para várias partes da América Central e do Sul, e que cria depois o seu próprio panteão nestas regiões, resultante também de uma mistura, de uma fusão, de um sincretismo com as realidades simbólicas e mitológicas e religiosas locais. Temos aqui o peixe-mama, Nhatia peixe-cabalo, o santo d'água, ou Coçô em São Tomé, o homem d'água, Iara, Iemanjá e muitas outras divindades que podem ser pensadas. E para a costa ocidental africana verificamos que esta dualidade do animal, o espírito, a mamiwata, ou o animal, o Ngulu Amasa, está presente na história e se mantém enquanto elemento das comunidades locais até à atualidade. Da mesma forma, as práticas de extração não evoluíram assim tanto, e estas duas imagens, o que temos aqui é uma representação de meados do século XVIII de um arpoador de manatim. Isto é um peixe-boi aqui à frente, acreditem em mim, embora não pareça, e o que temos aqui deste lado é o mesmo arpão muito semelhante, e é por isso que eu coloco estas imagens uma ao lado da outra, um antigo pescador de peixe-boi no Brasil, na década de 90 do século XX, um antigo pescador porque se transformou em conservacionista, mas que mostra a arma com que caçava os animais há relativamente pouco tempo. E, portanto, também esta continuidade das práticas de extração. Hoje em dia, estes animais continuam a ser vistos de forma distinta, conforme o sítio onde ocorrem e de acordo com as populações locais que existem e com os quais se relacionam. São animais ameaçados de extinção. Existem 13 espécies no Atlântico, 13 espécies de manatim, ou peixe-boi, o africano, das Caraíbas e do Amazonas, e estão todos considerados em risco de extinção por redução do habitat, por pesca, no caso dos Estados Unidos da América, por impacto com embarcações e muitos outros aspectos. E o que nós tentamos fazer neste mapa, não sei se conseguem ver, o que temos aqui, por exemplo, a azul, é a área de distribuição atual do Triquecos manatus, portanto, o manatim das Índias Ocidentais, das Caraíbas, mas que tem distribuição até à costa brasileira. Aqui a distribuição sul atual, mas que se nós mapearmos as evidências históricas, vemos aqui uma evidência de uma área de distribuição que vai até muito mais a sul, no que seria, enfim, o Brasil do século XVI, XVII e XVIII. Portanto, uma evidência também que as fontes nos mostram do passado dos oceanos e dos ecossistemas. Só já para terminar, deixar aqui um conceito que trabalhamos atualmente, dizendo que estes aspectos podem ser trabalhados com muitas espécies que têm uma existência e uma distribuição geográfica numa determinada área, mas que são, na verdade, espécies, digamos, globais, porque são extraídas localmente, são usadas localmente, mas são inseridas em redes comerciais e de trocas comerciais e também de produção de conhecimento global desde a época moderna. Esta ideia das teleconexões ecológicas, ou seja, transformações e impactos ecológicos, que independentemente do local onde são feitos, têm uma perspectiva económica, ecológica, social, que implicam um impacto global e transferências e também alterações ecológicas a grande distância. Este início de uma globalização que se faz desde, enfim, das expansões europeias, do período da colonização, que se começa a fazer e que se vai desenvolvendo de forma continuada ao longo dos séculos e com impactos tremendos nas populações naturais dos animais marinhos. Da mesma forma, a construção de conhecimento que se faz do local para o global. Estas trocas não são apenas comerciais e económicas, são também trocas de imagens, de palavras, de formas de existência que ficam depois marcadas nas produções europeias e outras e que levam a uma construção de uma história natural das zonas tropicais, de regiões biogeográficas afastadas da Europa, que se faz a partir da apropriação e do conhecimento. E o que nós temos aqui, estas duas imagens são também muito exemplo disso. Uma Europa com a sua mão sobre o globo e sobre os animais, neste caso aqui temos uma representação de um manatim abaixo do globo, temos aqui o Atlântico, e deste lado uma cena de caça e desmanche de um manatim, possivelmente uma panela de óleo na fogueira, e o que vemos é um europeu que dá a indicação
não sei identificar que grupo social seria, mas é indígenas das Caraíbas, sobre como devem fazer. E mostra-nos muito esta relação absolutamente conflituosa e de apropriação entre seres humanos, entre sociedades diferentes, mas também entre seres humanos e animais. Portanto, esta relação que é preciso manter aqui sempre presente. E acho que, se calhar, vou ficar por aqui, para não ocupar muito mais tempo, e estou disponível para qualquer pergunta que me queiram fazer agora à Regina e para qualquer questão que tenham e que me queiram colocar depois deste momento. Bom, muito obrigada, Cristina, e eu gostei muito da sua fala, porque você foi além do artigo, do capítulo de livro, nos apresentou um panorama muito abrangente e muito instigante, né? Até porque nessa última slide você mostra uma coisa que eu acho extremamente interessante e necessária, que é o fato de que nesses seres humanos, quando a gente considera a relação entre seres humanos e animais, existe uma diversidade enorme dos dois lados, uma diversidade enorme de quem são os seres humanos e a diversidade imensa de quem são os animais. Então, digamos assim, é um quadro muito complexo, né? E eu queria, a minha primeira pergunta, as imagens que você mostrou são muito interessantes, muito, muito curiosas e muito estimulantes. E você fala de que essa questão de é importante pensar na relação dos seres humanos com os animais, mas é importante também privilegiar a relação dos animais com os seres humanos. E quando eu li esse artigo, você menciona que essa expansão portuguesa foi sempre realizada no meio de uma série de encontros, assim como você falou na sua apresentação. E essas baleias, ora aparecem como monstros temíveis, ora elas podem ser sinais de maus presságios para a viagem que está ocorrendo. E a um ponto você afirma que as baleias acompanhavam as frotas. E eu fiquei muito curiosa se porque a partir do século XV, mas especialmente do século XVI, o Atlântico passou a ter um movimento de embarcações como nunca tinha acontecido. E eu fiquei pensando se essas baleias, de alguma forma, reagiram ao crescente movimento dessas embarcações cruzando o Atlântico, se os navios teriam despertado a curiosidade delas e de outros animais, de mamíferos marinhos, e se há algum indício, obviamente que, digamos assim, secundário, né, que você possa inferir essa curiosidade das baleias a partir dos relatos de viagens, que é uma documentação que você trabalha de uma forma maravilhosa. Obrigada pela pergunta. Não é fácil, e o que nós sabemos é que tanto embarcações como baleias ou outros animais migratórios usam os mesmos, digamos, caminhos oceanográficos, seja correntes, aproveitar ventos, mas muitas grandes correntes, os grandes giros oceânicos. Portanto, certamente que se cruzam, e muito, não é? Numa altura em que a abundância e a diversidade nos oceanos destes animais seria muito maior, era claramente muito maior do que é hoje em dia. Portanto, esses encontros existiam. O que nós tentamos fazer, e portanto nós conseguimos das fontes perceber o que as pessoas diziam, e vimos baleias, e eram baleias, e parecia uma baleia, enfim. O que nós conseguimos tentar perceber do ponto de vista do animal, e ajuda-nos a alguma experiência no estudo do comportamento animal, nas fontes históricas, através das descrições que as pessoas fazem, rever comportamentos que nós reconhecemos hoje como comportamentos dos animais. De aproximação, de espreitar. Acontece com baleias, portanto a aproximação das baleias às embarcações é referida, e nós sabemos hoje que os cetáceos se aproximam com curiosidade, portanto certamente que se aproximariam, e há evidências disso, e assim como comportamentos de espreitar. Imaginem focas ou leões marinhos que colocam a cabeça de fora d'água e espreitam como se fossem pessoas de entendimento. Ou seja, há aqui um reconhecimento de que estas pessoas que descrevem também estão a ser observadas do outro lado. Esta ideia do entendimento que é colocado, digamos, na existência do animal marinho. E, portanto, sim, é difícil de extrair esta informação. Estes agentes são agentes silenciosos. Eles estão lá, nós sabemos que contribuíram, que têm um impacto enorme
naquilo que as pessoas passam a perceber dos ambientes que não conhecem ou do sítio onde vivem, mas que temos muita dificuldade em extrair essa informação. É um esforço grande de agora pescar palavras nas fontes e tentar ter este entendimento sobre os animais. Uhum. Que é um dos desafios da história dos animais, né? Conseguir, digamos, perscrutá-los na linguagem humana, né? Nos sinais que os humanos deixaram e tentar alcançá-los por aí, que é um desafio enorme, Sim. né? É um desafio enorme. Este olhar a partir da etologia e do comportamento animal permite-nos, em alguns casos, identificar sem dúvida nenhuma que comportamento é que estamos a observar, e isso ajuda. Daí que este olhar interdisciplinar seja efetivamente uma mais-valia na análise das fontes históricas. Sim, certamente que eu pensei que para esclarecer isso era necessário o conhecimento da etologia desses animais, que hoje é muito maior e muito mais sofisticado, né, certamente. E imagino que você tem um diálogo enorme com, aliás, sua dissertação de mestrado foi sobre etologia, né? Então, esse diálogo que você mesma disse, né, um trabalho coletivo de equipes interdisciplinares aí, em que essas habilidades, né, sobre como pensar as baleias vai sendo partilhada e vai gerando conhecimento, né? Quando eu li também o texto, né, eu li as suas citações do Frei Vicente de Salvador, do Manuel Ferreira da Câmara, do José Bonifácio, especialmente eu li esse texto várias vezes e recentemente eu tinha relido, e certamente são práticas e são interesses e preocupações utilitárias. Se caçarem todas as fêmeas, como está sendo feitas, é como matar a galinha dos ovos de ouro, né? Como você vai destruir o que está sendo a riqueza. E o Zé Bonifácio, até mesmo no final do seu texto, ele fala como deve ser, como aumentar a produção dessa caça de baleias. Então, certamente são preocupações econômicas aí. Não existe aí a proteção é utilitária, né? Não é uma proteção pelo animal em si, mas, ao mesmo tempo, muito no José Bonifácio, quando eles descrevem esses cuidados maternos da baleia com o filhote, o José Bonifácio, por exemplo, ele me comove, né? E eu fico pensando se não é uma estratégia deles, narradores, de descreverem o sofrimento da fêmea quando o seu filhote é caçado, no caso de ativar um pouco a empatia por esses animais, né? Encontrando neles características que lhes permitiam atribuir seus próprios valores ocidentais e cristãos dos valores da maternidade. Então, assim, se no fundo nessa relação entre homens e animais, você disse, alguns animais são maus, né? Alguns animais são vistos em alguma bondade. Se dentro dessa construção ou não das empatias, né? Em que medida alguns animais foram mais afeitos a receberem a atribuição de valores humanos, de valores morais humanos ou não? No caso aí, as baleias, por exemplo. Sim, as baleias, isso é verdade, absolutamente, as baleias e todos os mamíferos marinhos. São animais que, ainda que vivam num ambiente aquático e muitas vezes sejam denominados como peixes grandes, são desde muito cedo, e aqui no século XVIII claramente, são identificados como peixes diferentes, porque respiram ar atmosférico e, portanto, são como os mamíferos, os animais de terra, os mamíferos terrestres, porque têm crias e amamentam, e, portanto, não são como os outros peixes, são como os animais terrestres, e rapidamente essa associação aos animais terrestres, aos mamíferos terrestres, lhes permite uma associação mais fácil à existência humana, aos valores humanos, aos sentimentos humanos, se quisermos, e há, neste caso, uma tentativa de associar comportamentos animais àquilo que são realidades humanas. Sem dúvida que o facto de serem animais que mantêm as crias perto de si durante um período de tempo, mais ou menos prolongado, que, de novo, se identifica mais como a realidade humana. Todos estes autores, eu penso, devem ter visto os animais, devem ter assistido a cenas de caça, devem ter observado mães com crias, e é muito difícil que, independentemente dos seus interesses e as suas motivações para escrever e produzir os relatórios e as memórias económicas que produziram,
é muito difícil que não tivessem sentimentos próprios sobre o que estavam a ver. A prática da baleação é impactante, é visualmente muito impactante. E se virmos animais no mar que fazem sons quando estão perto uns dos outros, animais que não se afastam quando um está a morrer, ou seja, que há aqui um comportamento de proximidade do outro, de novo, estamos a relacionar com comportamentos e sentimentos humanos, é muito difícil que não os relatassem. E eu acho que é isso que se mostra os autores mostram neste texto uma dualidade. Uma coisa é aquilo que eles provavelmente têm que fazer, aquilo que é o seu objetivo de vida, o seu trabalho, outra coisa é o que sentem. E ao observarem estes animais, muita desta empatia que eu acredito ser real, e baseada na sua própria forma, a existência de cada um, a sua forma, a sua experiência, a sua educação, aquilo que viram, aquilo que leram, está muito presente. São autores que não ficaram indiferentes à realidade do animal enquanto ser que existe e que sente e que tem uma presença num espaço. Isto nota-se perfeitamente. No caso das baleias, nota-se no caso dos peixes-boi, também em associação às crias, porque também muitas vezes prendiam as crias para apanhar a mãe, e está patente, e muito nestes animais que são mamíferos, porque respiram ar como as pessoas e os de terra e se reproduzem como as pessoas e as de terra. Até nas descrições físicas dos animais. O corpo, muitas vezes os manatins são descritos. A fêmea parece ter os órgãos da mulher. Ou seja, há uma comparação direta à realidade humana, de novo. E esta, digamos, uma certa humanização dos animais faz com que os autores, ou quem escreve e quem pensa naquilo que está a ver, tenha uma perspectiva muito diferente de qualquer outra pessoa. Certo. E tem uma coisa que, na verdade, quando nós lemos esses autores, o cuidado é não projetar neles as relações que hoje já construímos com esses animais, de uma empatia diferente, de ligar, né, o destino deles ao destino da Terra e ao próprio destino nosso, dos oceanos, e que a gente interprete o José Bonifácio com nossos olhos, com a nossa sensibilidade. Então, existem vários movimentos aí no cuidado da vida. É muito difícil até nos distanciarmos destas nossas, não todos, mas alguns de nós, das preocupações ambientais e conservacionistas que temos hoje em dia. É preciso ter um olhar distanciado. E da nossa própria sensibilidade com os animais, que é grande, né? que é muito diversa. E assim, nessa atualidade, né, tem um outro texto que você fala de uma mudança de sensibilidades a partir dos anos 70 em relação aos animais marinhos, mais marcadamente, documentários que são feitos. E eu fiquei pensando, quais seriam as possibilidades positivas ou os impactos negativos do turismo marinho, que também cresce, que organiza atividades de observação de animais, de mergulho, às vezes até em áreas mais profundas, nos oceanos ou nas costas marítimas. Isso realmente poderia estimular a conservação ou é mais um objeto de desejo facilmente esquecido pelos turistas logo após o consumo, né, dessa experiência no mar, e que restariam muito mais impactos, por exemplo, poluição sonora dessas embarcações ou do lixo que elas geram. Como é que você vê o desenvolvimento dessas atividades? A minha perspectiva é muito que todas as atividades históricas ou atuais que envolvem a interação entre pessoas e baleias, neste caso, ou mamíferos marinhos, é muito complexa. Sempre foi complexa, é muito contraditória, é muito paradoxal. Ainda hoje em dia as pessoas querem ver, mas perspectivam neste animal o monstro marinho. É como se fosse quase um animal extraterrestre, tão diferente que é. E efetivamente, os movimentos conservacionistas passaram muito na mudança do paradigma da exploração, da caça, para a observação e, consequentemente, conservação, partindo do princípio exatamente o que eu estava a dizer, que as pessoas que conhecem, que observam, que vivenciam, que experienciam a realidade destes animais, mais facilmente desejam que eles existam e, portanto, mais facilmente aprovam movimentos conservacionistas locais ou globais. A prática excessiva que se verifica atualmente
tem problemas também sérios de impactos diretos nos animais, não apenas de poluição, de alteração dos ecossistemas, mas alterações até do comportamento dos animais, e tem que ser muito bem regulado, muito bem regulamentado. Como tudo o resto, nós não somos mamíferos do mar e, portanto, sempre que estamos no mar, temos um impacto que é grande para existirmos, para estarmos lá, não é? Não conseguimos sobreviver no oceano, e isso tem que ser considerado. E existem muitas correntes diferentes. Eu tenho muitas dúvidas hoje em dia, porque se eu acho que o acesso, digamos, à natureza, aos animais deve ser democratizado, toda a gente deveria ter acesso. Por outro lado, penso que se calhar não. Se calhar há animais a quem nunca ninguém terá acesso. E hoje os meios que nós temos de contactar os animais e de os conhecer são tantos, pelos livros, pela internet, pela televisão, que se calhar há espécies de tão ameaçadas que estão, que se calhar não devíamos contactar, enquanto as pessoas não deviam contactar, não sei, é toda uma discussão, e eu própria me interrogo sobre o que é que eu acho sobre o assunto. Tenho muitas dúvidas neste momento, mas acho que é algo que temos que pensar, e acho também que é um trabalho que as humanidades, sejamos nós estudantes, investigadores, professores, as humanidades, a história, as artes, podem ajudar a compreender, tentando problematizar, tentando fazer uma análise crítica do que acontece, e podemos colaborar com os nossos colegas das ciências naturais, que às vezes têm uma visão muito mais pragmática das coisas, muito mais direta, não é? Tem uma pergunta científica e tem que ter uma resposta que leva a um objetivo e a uma consequência. Nós podemos tentar problematizar estas questões, e a nossa perspectiva da história, das humanidades, da história ambiental, ajuda-nos a pensar de uma forma um pouco crítica todas estas questões da nossa atualidade e dos oceanos. Uhum, né? Enquanto você falava, eu lembrei de uma vez que eu fui era um aquário, que eu estava com meus filhos, e meus filhos ainda eram pequenos, e o objetivo do aquário ele era raso e circular, e os animais ficavam passando, arraias e outros animais lá, e as pessoas tocavam, o que é um abuso, né? Ainda há muito aqui há muito. Eu sei, esse aquário era um aquário de toque, e era pobrezinhos dos bichos, né? Porque crianças, né? Elas não têm a própria situação de abuso ali que se configurava, né? Exato. Exato. Bom, você tem um projeto muito importante em curso, iniciado esse ano, For Oceans, e que vai ser desenvolvido até 2027 pelo European Research Council. Eu gostaria que você falasse um pouco do caráter interdisciplinar, das universidades que ele envolve. E vocês, eu vi vários vídeos na internet com vários dos professores participantes. Vocês, o principal objetivo, digamos, ou um resultado dos mais impactantes será um atlas histórico global da vida marinha. E eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto e do que será esse atlas global. Este projeto enfim, a minha investigação, como eu mencionei no início, é colaborativa. Temos uma equipa, mas uma equipa pequena. Os nossos objetivos têm sido muito delineados para muito que ouviram falar aqui hoje e do que podem ler, e o projeto resulta de um esforço ainda mais colaborativo, mais abrangente, em que 4 investigadores principais, eu própria e os meus colegas Paul Holm e Francis Ludlow, do Trinity College em Dublin, e James Barrett, de Trondheim University, que em conjunto, juntando as nossas áreas disciplinares, história ambiental, passada climatologia, arqueologia e zooarqueologia, conseguimos criar um projeto de objetivos muito, muito ambiciosos, que pretende mapear, a nível global, as extrações marinhas pelas sociedades humanas nos 2000 anos antes da industrialização. Ou seja, partindo do princípio que, enfim, há uma escalada depois de exploração com a industrialização, obviamente, finais do século XIX, por aí adiante, mas que antes disso muitas sociedades humanas exploravam, algumas de forma intensiva e continuada, alguns dos recursos que ainda hoje são recursos comerciais, outros são espécies ameaçadas, e que quando, no advento da industrialização, o que se vai encontrar são algumas populações já fragilizadas. E, portanto, a ideia o Atlas Global vai ser este mapear destas extrações de grupo de animais como bacalhau, atum, arenque, salmão,
várias espécies de baleias, as vacas marinhas, o peixe-boi e o dugongo, tubarões, não sei se já disse, enfim, focas, São leões mais marinhos. de 10 espécies. Sim, Mais. portanto, mais, sim. É um conjunto, escolhemos estes grupos taxonómicos porque são animais ou populações que foram exploradas continuamente, foram exploradas por diferentes sociedades, e isso a mim importa-me muito perceber, é de que forma é que sociedades diferentes, em pré-contacto, se conseguirmos chegar lá através da arqueologia e de outros dados, como é que sociedades diferentes convergiram ou divergiram na utilização dos recursos, porque houve explorações que foram muito semelhantes em partes diferentes do mundo, e houve sociedades que, perante o mesmo recurso, têm comportamentos ou atitudes extrativas diferentes. E interessa-me também, isso é também o nosso papel neste projeto, garantir que o Hemisfério Sul, particularmente a investigação produzida por colegas africanos, América Central e sul-americanos, estão representados, que o português está representado, que o castelhano está representado, e que damos acesso aos colegas do Norte da Europa e outros às fontes produzidas em português e em espanhol, que não estão disponíveis muitas vezes em inglês, e portanto também que misturamos as duas correntes historiográficas, ou seja, que há um verdadeiro diálogo e um entendimento entre pessoas que às vezes não contactam porque falam línguas diferentes, porque têm acesso a materiais de estudo diferentes. É um projeto muito ambicioso, de longa duração, e eu espero, já iniciou, e eu espero que daqui a um ano e meio, 2 anos, já teremos resultados para mostrar. Não apenas resultados, mas também este Atlas, que é um resultado final, mas é também uma ferramenta de trabalho. Esperamos que o Atlas possa servir para toda a gente que estiver interessada a recorrer, identificar fontes, contribuir com a informação, portanto, uma ferramenta em acesso aberto para todos aqueles especialistas ou não que estiverem interessados neste tema, que é o passado das populações marinhas e de que forma é que as sociedades se relacionaram com elas. Então, será uma ferramenta digital? É uma ferramenta digital, sim. Digital. Era a minha dúvida. É que eu vi numa das suas apresentações online que seria disponível, de livre acesso, essa questão de divulgar. Né? E nós, neste momento, estamos exatamente a trabalhar nas fundações desta grande plataforma, desta estrutura, que é exatamente ver como é que fazemos, como é que a alimentamos, como é que tornamos acessível. Há muito material disponível, hoje em dia também já há muito material digitalizado, de arquivos e de estudos, e é exatamente isso que estamos a fazer, tentar disponibilizar ao máximo a informação entre nós, membros da equipa, mas a todos aqueles que tiverem interesse. Muito promissor, né? Sem dúvida. Sim. Estamos ansiosos, né? Doutora Cristina Brito, eu agradeço demais a sua generosidade, sua disposição de conversar comigo. O nosso canal é uma iniciativa de divulgação científica no Brasil para o conhecimento de excelência, né? E eu tenho certeza que as pessoas adorarão ver esse programa e todas as perspectivas que você trouxe aqui, sensacionais, né? A quem nos assiste, eu também agradeço e recomendo que acompanhe as nossas próximas conversas animais, mas também acesse o material que já está disponível, porque essa é a nossa 12ª conversa animal. Muito obrigada. Muito obrigada, eu é que agradeço.